10ª edição do Circuito AproSoja será lançada na noite desta quinta-feira. Equipes técnicas irão percorrer 23 municípios mato-grossenses. E para falar sobre esse circuito, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, AproSoja, Wellington Andrade. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Boa tarde. Diretor, hoje, além dos produtores no lançamento aí do circuito, além do governador Pedro Táxi, terá também a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Agora, o circuito, na versão 2015, ele está focado principalmente no quê? Nesses 23 municípios. Boa tarde a todos. A AproSoja completou 10 anos em fevereiro deste ano e junto com os 10 anos da AproSoja, o circuito AproSoja também está completando a sua 10ª edição. A grande discussão que faremos, não só no lançamento como no interior, é fazer uma avaliação dos últimos 10 anos e o que a gente espera para o futuro da agricultura no estado para os próximos anos. E tem também um viés político nessa discussão. Qual é ele? Principalmente no lançamento, a gente vai estar discutindo o cenário político e econômico nacional e as perspectivas para os próximos anos, também dentro de um cenário estadual, com a presença do governador Pedro Táxi. E a intenção na noite de hoje é que nós podemos ter um grande debate, não só a nível político, como macroeconômico nacional, tendo em vista principalmente as crises, a conjuntura atual econômica e política pela qual o Brasil está passando. As propostas que estão surgindo também na Assembleia, relacionadas aos fundos que as entidades recebem, também entram em debate? Não é o nosso foco hoje na discussão, mas como vamos debater também cenário estadual, com a presença do governador Pedro Táxi, pode ser que seja um assunto que venha à tona, mas neste momento não é o nosso foco de discussão. O nosso foco de discussão é uma discussão mais ampla, mais macro sobre política e economia, não só a nível nacional como estadual. E qual é a posição, por exemplo, da AproSoja em relação ao que está se discutindo lá na Assembleia Legislativa? 4 entidades ligadas ao agronegócio, a AproSoja, CIPEM, Acrimate e AMPA, são beneficiárias desses fundos que são arrecadados pelo governo do Estado. E o que está se cobrando neste momento é que essas entidades prestem conta do dinheiro que recebem. E é um valor até razoável. No total, aí, em torno de 25 a 30 milhões por ano. Por que é que não se presta conta desses valores, já que recebe isso diretamente do caixa do governo? Porque nós temos um posicionamento já firmado dentro da AproSoja e entendemos que esses fundos eles são privados. Por quê? Porque é uma contribuição que o produtor faz espontaneamente para o fundo, e isso está bem escrito na lei. A própria lei que constituiu o FETAB, ela excepciona todas as contribuições que vão para esses fundos, elas são excepcionadas da contribuição do FETAB. E o próprio STJ já decidiu que todas essas contribuições, elas não são tributos, ou seja, elas não são obrigatórias, portanto, são contribuições espontâneas que o próprio produtor contribui para os fundos. Mas usa a estrutura de arrecadação do governo, usa um bem público. A lei, ela fala que a arrecadação ela tem que ser feita direto do produtor para o fundo. Porém, a gente tem um mecanismo legitimado com a Cefaz, que é um convênio de arrecadação, e inclusive a gente paga uma taxa para a Cefaz para que esse serviço seja prestado, mediante um convênio que foi assinado com a Cefaz. O Tribunal de Justiça também participa. A desembargadora Clarice Claudino, ela faz a mediação dos encontros. Tem alguma relação, alguma questão judicial que vai ser trabalhada e tratada? Como na época dos royalties, junto com algumas empresas multinacionais? Na verdade, a participação do Tribunal de Justiça nessa 10ª edição do circuito vai ser na forma de parceria. Que forma que seria essa? Nós vamos levar, não só hoje no lançamento, mas principalmente para o interior, o tema mediação no agronegócio, que é um tema que está sendo tratado numa parceria entre a AproSoja, entre as entidades representativas da classe do agronegócio no Estado e o Tribunal de Justiça. Então, nós vamos abrir um espaço hoje para o Tribunal de Justiça no lançamento, para a desembargadora Clarice fazer a sua fala, e estaremos percorrendo todos os municípios também com a presença de um juiz que vai levar essa mensagem da mediação do agronegócio para todos esses 23 municípios que estaremos percorrendo.
Diretor, em função aí desse atraso exagerado do repasse do FEX, o Fundo de Exportações, só do ano passado aí, em torno de 400 a 450 milhões de reais. Começou-se a falar aqui em se taxar as commodities. E aí, inviabiliza o setor ou não? Inviabiliza totalmente o setor. Para você ter uma ideia, na safra passada, que foi uma safra ainda rentável para o produtor, se você já tivesse implantado essa taxa na safra passada, essa rentabilidade ela cairia próximo de zero. Projetando isso para essa safra atual, que vai ser começada a plantar agora, se essa taxa entrasse em vigor, a gente já teria um prejuízo negativo na soja de aproximadamente R$400. Mas pelo menos quanto? Na soja, se projetar a implementação dessa taxa para a próxima safra, a gente já teria um prejuízo por hectare na soja de R$400 e no milho de R$1.331. Mas não daria para pagar pelo menos um pouquinho do ICMS? Não precisa ser a tabela cheia. Essa é uma discussão que a gente está tendo com o governo, que isso a gente precisa abrir realmente um diálogo, não que a gente não queira pagar nenhuma parcela do ICMS. A gente só entende que essas questões elas não podem ser implantadas de uma hora para outra. Tem que haver uma discussão prévia até para se avaliar os impactos que isso pode causar na produção e, consequentemente, na economia do Estado. Diretor, já que o senhor lembrou do governo, agora a ProSoja fez alguma avaliação desse programa que foi lançado essa semana, o Transforma Mato Grosso, das ações específicas, por exemplo, para a área de infraestrutura? Vocês avaliaram? Porque é bem genérico, né? Pontual a ação. A gente teve acesso ao plano, principalmente da área de infraestrutura e logística. Ficamos bastante animados, porque nesse plano nesse Proestrada foi anunciado aproximadamente um investimento de R$700 milhões. Estão sendo contemplados aí até o final. E é tudo orçamento do Estado ou não, né? Eu creio, nós não tivemos conhecimento disso, mas eu creio que uma parte vai ser do Estado e pode ser que uma parte seja financiada. O governo do Estado estava pleiteando financiamento junto ao Banco do Brasil, eu creio que provavelmente possa ter uma parte de financiamento e uma parte do Estado. Para a gente recepcionou com bastante positividade, principalmente pelo volume do recurso que vai ser investido, e o governo anunciou que até o final do ano estará aí dando ordem de serviço para aproximadamente 56 obras, e isto é de imprescindível necessidade para nós no setor. Agora precisa acontecer, né? Precisa acontecer. Não pode ficar só no plano, né? Não pode ficar, mas a gente acredita que vai sair do papel. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.